Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para juntos darmos continuidade ao nosso curso básico de Física para iniciantes. Na aula de hoje nós temos como objetivo de aprendizagem definir energia cinética e trabalho, demonstrar a expressão para o teorema do trabalho e energia cinética e por fim resolver alguns exercícios de aplicações. Então se prepara aí e vamos embora para mais uma aula. Pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre energia cinética e trabalho. Mas antes, vale ressaltar que um dos objetivos fundamentais da física é estudar de perto algo de que se fala muito hoje em dia, que é a energia. Na verdade, a civilização depende da obtenção e uso consciente e eficiente da energia. Qualquer um de nós seríamos capazes de citar vários exemplos de energia e de sua utilização. Mas, na verdade, o que significa o termo energia? Esse termo ele é tão amplo que é difícil de pensar numa definição concisa. Fisicamente falando, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Ela pode se manifestar de diversas formas, como na forma de calor, na forma elétrica, magnética, gravitacional, química, entre outras. Na aula de hoje, nós vamos concentrar nossa atenção em um único tipo de energia, a energia cinética, e em uma única forma de transferência de energia, que é o trabalho. Nas próximas aulas, nós vamos examinar algumas outras formas de energia e o modo como a lei da conservação da energia pode ser expressa através de uma equação matemática. Para início de conversa, vamos definir o que é energia cinética. A energia cinética, turma, nada mais é que uma energia associada ao movimento de um objeto. Quanto mais rápido estiver o movimento desse objeto, quanto maior for a sua velocidade, nós dizemos que maior será a sua energia cinética. Quando um corpo está em repouso, obviamente, a energia cinética dele é nula. Matematicamente falando, a energia cinética nós vamos representar por essa letrinha K, que por definição será o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a definição da energia cinética. A energia cinética está intimamente ligada à velocidade do objeto. Quanto maior for a velocidade do objeto, maior será a energia cinética dele. Veja só, turma, se a gente for pensar dimensionalmente falando, a gente pode perceber que a unidade de medida para a energia cinética vai ser a unidade de medida da massa. Obviamente, nós sabemos que, de acordo com o sistema internacional, a massa é medida em quilograma, multiplicado pela unidade de medida da velocidade. Mas percebam que esta velocidade está elevada ao quadrado. Se a velocidade é medida de acordo com o SI em metros por segundo, como nós temos aqui velocidade ao quadrado, vai ficar metros quadrado por segundo quadrado. Em outras palavras, a unidade de medida da energia cinética será o quilograma multiplicado pelo metro quadrado por segundo quadrado. Nós vamos definir um quilograma multiplicado por metro quadrado por segundo quadrado simplesmente como sendo 1 joule. A partir daqui, toda e qualquer forma de energia, a unidade de medida de acordo com o SI será o joule. Vamos dar um exemplo. Suponha que você tem um objeto de 3 kg de massa que voa a uma velocidade de 2 metros por segundo. Quanto vale a energia cinética desse objeto? Obviamente, a massa desse objeto vale 3 kg, enquanto que a velocidade é de 2 metros por segundo. Se nós queremos determinar a energia cinética, a fórmula da energia cinética é a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores que foram dados neste problema, a massa vale 3 kg, a velocidade vale 2, portanto fica velocidade ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo isso, vamos resolver primeiro a potência, logo vai resultar no seguinte, repete esse 3 que está multiplicando, resolvendo essa potência, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, dividido por 2. Multiplicando o numerador, 3 vezes 4 é 12, que dividido por 2 vai dar quanto? 6 joule é a energia cinética desse objeto, que possui massa de 3 kg e que está a uma velocidade de 2 metros por segundo. Temos aqui, então, turma, um exemplo prático de como calcular a energia cinética de um determinado corpo, beleza? Vamos agora falar sobre a definição de trabalho.
Pessoal, trabalho nada mais é que a energia transferida para um objeto ou de um objeto por intermédio de uma força que vai agir sobre o mesmo. A gente pode ter dois tipos de trabalho. O trabalho ele pode ser motor ou resistente. Vamos ver qual a diferença desses dois tipos. O trabalho motor é quando a energia ela é transferida para o objeto. Isso sempre vai acontecer quando a força ela favorece o deslocamento. Exemplo, você tem aqui que nesse deslocamento D, este carro ele aplica uma força sobre o reboque. Esta força ela está realizando um trabalho motor. Por quê? Porque esta força que o carro exerce sobre o reboque está favorecendo o deslocamento do mesmo. Esse trabalho motor ele sempre vai ser positivo. Então, o trabalho positivo ele é chamado de trabalho motor. Enquanto que o trabalho resistente é quando a energia é transferida do objeto, isto é, quando a força vai se opor ao deslocamento do corpo. Exemplo, você tem aqui esse rapaz puxando essa caixa. Perceba que nesse deslocamento D, que é um deslocamento na horizontal para a direita, a força de atrito que vai agir entre o piso e o bloco, neste exemplo nós estamos considerando essa força de atrito, essa força de atrito nós já sabemos que ela surge sempre contrária ao movimento. Nesse caso, durante esse deslocamento, a força de atrito que o solo aplica no bloco vai realizar um trabalho resistente. A gente diz que esse trabalho ele é negativo. Beleza? Então, essa é a diferença entre um trabalho motor e um trabalho resistente. Vamos agora, turma, simplesmente tentar descrever matematicamente qual seria a expressão para o trabalho realizado por uma força. Para isso, vamos considerar que você tem aqui uma bolinha e sobre essa bolinha você tem uma força F formando um ângulo φ com o eixo X. E aí esta força é uma força constante que está gerando um deslocamento sobre essa bolinha, fazendo com que ela varie a sua velocidade de uma velocidade inicial, V0, para uma velocidade final. Lembre-se que, uma vez que esta força constante ela forma uma direção do movimento, nós poderíamos simplesmente decompor esta força F em duas componentes. Uma componente na direção X, que nós podemos chamar de Fx, e a outra componente na direção Y, que nós podemos chamar simplesmente de Fy. Vale ressaltar que, dessas duas componentes da força F, a única que está relacionada, que está diretamente ligada ao deslocamento da bolinha, é a componente X, que na verdade está favorecendo o deslocamento dessa bolinha. Se você observar a componente Y, que está numa direção perpendicular ao deslocamento da bolinha, ela simplesmente não vai contribuir para o trabalho realizado por esta força F. Então, para esta força F, se a gente escreve ela em termos das suas componentes, Fx e Fy, a única componente que vai realizar trabalho é esta componente Fx, que nesse caso está favorecendo o deslocamento da bolinha. A componente Fy, ela não realiza trabalho. A gente vai provar isso ainda nesta aula, que toda força que está numa direção perpendicular ao deslocamento, ela jamais vai realizar trabalho. Nesse caso, a gente pode pensar o seguinte, que esta força que executa um trabalho positivo sobre a bolinha, uma vez que está favorecendo o deslocamento dessa bolinha, ela simplesmente vai aumentar a velocidade desta bola, de tal forma que a energia cinética dessa bolinha, ela também será aumentada. Então, naturalmente, a energia cinética final vai ser maior do que a energia cinética inicial. Beleza? Agora vamos tentar demonstrar matematicamente uma equação, uma fórmula para determinar o trabalho realizado por essa força. E de alguma outra forma vamos tentar demonstrar a relação existente entre o trabalho realizado pela força com a variação da energia cinética. Então esse é o nosso objetivo a partir de agora. Para isso vamos aplicar a segunda lei de Newton para esse nosso sistema. Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração para o movimento, para descrever o movimento dessa bolinha, como a única força que vai contribuir para o movimento, para o deslocamento dessa bolinha, é a força que está na direção X, então nós dizemos que a força resultante na direção X, que é aquela componente Fx, será igual a massa vezes aceleração. Uma vez que essa força F, que atua na bolinha, é uma força constante, então ela vai gerar sobre essa bolinha uma aceleração constante. E nós estudamos em aulas anteriores as equações de movimento que nós podemos aplicar para o nosso sistema quando nós temos uma aceleração constante.
Entre elas, nós temos a equação de Torricelli, que vai relacionar a velocidade final e a velocidade inicial deste meu corpo, desse meu objeto, que nesse caso é a bolinha que está se movendo ao longo da direção x. Então, aplicando a equação de Torricelli, já que nós teremos uma aceleração constante, o que é que diz a equação Torricelli? Que a velocidade final desta bolinha ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado pelo deslocamento. Esse deslocamento eu vou chamar simplesmente de ΔX, já que o movimento que a gente está considerando para essa bolinha é o movimento ao longo do eixo X. Muito bem, professor. E agora o que a gente faz? Pessoal, eu vou pegar aqui a equação de Torricelli e vou isolar esta nossa aceleração. Para isolarmos esta aceleração, antes eu vou passar esta velocidade inicial ao quadrado para o primeiro membro desta igualdade, e aí nós vamos obter o seguinte, que a velocidade final ao quadrado, passando V0 ao quadrado para o primeiro membro, ele vem com sinal trocado. Se ele era positivo, ele vem negativo. E aí teremos que v quadrado menos v0 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes ΔX. Isolando a aceleração, percebam que tanto 2 quanto o ΔX estão multiplicando pela aceleração. Ao passar para o outro lado, já que nós queremos isolar a aceleração, estas duas quantidades elas irão passar dividindo, já que aqui elas estão multiplicando. Isso é igual à aceleração. Então, acabamos de isolar o valor da aceleração dessa bolinha, que é um valor constante, e vale velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes ΔX, que é o deslocamento. Agora você pega essa expressão da aceleração e vai substituir lá na segunda lei de Newton. Como é que vai ficar a segunda lei de Newton ao substituir esta expressão da aceleração? Nós teremos o seguinte, que Fx será igual ao produto da massa vezes a aceleração. Mas quem é a aceleração? É a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes ΔX. Percebam agora, turma, que eu vou simplesmente pegar esse ΔX que está dividindo e vou passar ele para o primeiro membro. Ao fazermos isso, esta quantidade ela passa para o outro lado da igualdade com operação inversa. Se ela está aqui dividindo, ΔX está dividido, está como um denominador, ao passar para o primeiro membro, ela vai passar multiplicando. Então, teremos que Fx, que já está do outro lado, esse ΔX que estava dividindo, passou para o primeiro membro, multiplicando. Então, multiplicado por ΔX será igual. Agora você repete o que está do outro lado. Mas, para repetir, eu vou fazer o seguinte, turma, eu vou distribuir logo essa massa. Eu vou multiplicar essa massa por cada termo que está dentro do parênteses. Então, teremos o seguinte, massa multiplicado pela velocidade final ao quadrado, vai ficar simplesmente mv quadrado, aí repete a divisão por 2, aí tem esse sinalzinho negativo, você repete e agora distribui essa massa para esse outro termo, v0 quadrado. Vai ficar mv0 quadrado também dividido por 2. Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi simplesmente distribuir essa massa para todos esses caras que estão dentro do parênteses. Lembre-se que esse denominador 2, ele tanto é denominador para v quadrado, como também para v0 quadrado. Beleza? E agora, professor? Agora sim. Agora você chegou aqui num resultado extremamente importante. E o que é que essa equação ela está nos dizendo? Ela está nos dizendo o seguinte, que esse segundo membro da equação nada mais é que a energia cinética que foi alterada pela força. Então, a aplicação da força sobre aquela bolinha gerou o quê? Gerou uma variação na energia cinética da bolinha. Esse primeiro termo nada mais é que a energia cinética final da nossa bolinha, enquanto que esse outro termo aqui nada mais é que a energia cinética inicial da nossa bolinha. Ao todo, nós temos que a energia cinética final menos a energia cinética inicial, isso nos dá o quê? Uma variação da energia cinética. Basicamente, do lado direito da equação, nós temos a variação da energia cinética dessa bolinha, cuja força simplesmente alterou a sua velocidade, de uma velocidade inicial
para uma velocidade final. Isso fez com que a bolinha ela sofresse uma variação na sua energia cinética. Agora, se você olhar para o lado esquerdo dessa equação, para este primeiro membro, você percebe que essa mudança da variação da energia cinética da bolinha é justamente igual ao produto de Fx vezes o deslocamento. Assim, como é que nós podemos interpretar esta situação? Nós podemos interpretar da seguinte maneira: a transferência de energia em consequência da aplicação da força é simplesmente dado por essa expressão da esquerda. Então, essa expressão da esquerda nada mais é que o trabalho realizado pela força sobre a bolinha. Então, isso daqui é o que a gente define como trabalho. Então, o que é trabalho, professor? Trabalho realizado por uma força, nós vamos representar por essa letrinha W, e, na verdade, esse trabalho nada mais é que o produto da componente X da força, que seria aquela componente que está na mesma direção do deslocamento do seu objeto, multiplicado pelo deslocamento. Esse deslocamento nós estamos chamando de ΔX. Se você quiser, você pode chamar simplesmente de D. Então, vamos, a partir daqui, chamar o deslocamento de D, tá certo? Então, ΔX ou D seria o nosso deslocamento. A expressão para o trabalho realizado por uma força constante nada mais é que o produto da componente X da força pelo deslocamento. Agora, quem seria essa componente X da força? Se você voltar lá no seu exemplo inicial, você viu que a sua força constante, ela forma um ângulo φ com a direção de movimento. E a componente X da força é justamente essa componente que está na mesma direção do movimento. Se eu quiser determinar o valor da componente X da força, como é que eu faço, professor? É só lembrar daquele bizuzinho que a gente já trabalhou em aulas anteriores. A gente viu em aulas anteriores que quando nós estamos decompondo um vetor, aquela componente que está encostando no ângulo, ela sempre está associada ao cosseno. Quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Portanto, esta componente Fx, devido ao fato dela estar tocando no ângulo φ, encostando no ângulo φ, adjacente ao ângulo φ, logo ela estará associada ao cosseno de φ. Fx nada mais é que a intensidade da força multiplicado pelo cosseno do ângulo, cosseno de φ. Enquanto que o Fy, que está oposto, seria F multiplicado pelo seno do ângulo. Muito bem, mas lembre-se, essa componente Fy, ela não realiza trabalho. O trabalho aqui está sendo realizado pela componente X dessa força. Então, apenas a componente X é que está realizando o trabalho sobre esta bolinha. Desta maneira, se você volta aqui para a expressão do trabalho, nós podemos reescrever esta componente X como sendo a intensidade da força multiplicado pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Assim, nós temos que a fórmula para o trabalho realizado por uma força constante será a intensidade da força multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo φ. Quem é esse ângulo φ, turma? Esse ângulo φ é justamente o ângulo entre a força e a direção de movimento, entre a força e o vetor deslocamento. Essa é a expressão que nós vamos estar utilizando sempre para calcular, para determinar o trabalho realizado por uma força constante. Quando vocês estiverem no nível superior, vocês vão aprender uma maneira muito mais elegante de representar de maneira muito mais compacta essa expressão para o trabalho. A gente pode representar esta equação para o trabalho através da seguinte definição. Trabalho nada mais é que o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Esse pontinho entre dois vetores é o que a gente chama de produto escalar. E o produto escalar ele pode ser determinado matematicamente através da seguinte fórmula. Você pega o módulo do primeiro vetor, que nesse caso está bem aqui, ó, é a intensidade da força, multiplica pelo módulo do segundo vetor, que está aqui acima, que é a intensidade do deslocamento, e em seguida multiplica pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Neste caso, o vetor força vai formar um ângulo com a direção do movimento, com o vetor deslocamento. E esse ângulo φ
é justamente o ângulo que a gente utiliza aqui, ó, cosseno de φ. Esse φ representa o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, tá certo? De maneira geral, se você tem dois vetores, um vetor A e um vetor B, que formam um ângulo, vamos supor que o ângulo aqui seja θ, forma um ângulo θ entre si, como é que eu faço para calcular o produto escalar desses dois vetores? Basta você pegar o módulo do primeiro vetor, multiplicar pelo módulo do segundo vetor e em seguida multiplicar pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. O ângulo formado entre esses dois vetores é esse ângulo θ. Esta é a fórmula para determinarmos o produto escalar entre dois vetores. Quem quiser aprofundar mais sobre esta operação matemática, tem uma aula lá no canal Desbravando a Física, numa playlist chamada Mecânica dos Sólidos, que eu vou ensinar para vocês detalhadamente o que é um produto escalar e um produto vetorial entre dois vetores. Beleza? Mas aí já é um assunto mais avançado, mais específico para quem pretende continuar os estudos em uma graduação. Para quem é do ensino médio, basta essa formulazinha aqui para o trabalho. O que seria o trabalho? É o produto da força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Lembrando que a força e o deslocamento aqui é em termos de intensidade, em termos de módulo, tá certo? Então, o que seria o trabalho realizado por uma força constante? É a intensidade da força multiplicado pela intensidade do deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. É dessa maneira que nós definimos o trabalho realizado por uma força constante. Então, turma, dessa forma nós podemos perceber que existe uma relação direta entre o trabalho realizado pela força sobre a bolinha com a variação da energia cinética sofrida por essa bolinha. E é isso que a gente chama de teorema do trabalho e energia cinética. Pessoal, antes de nós irmos para os exercícios, eu quero que vocês prestem atenção neste exemplo que eu vou passar para vocês, extremamente interessante, que está ligado ao trabalho realizado pela força gravitacional. Para isso, vamos supor que você pegou uma partícula e arremessou ela para cima com uma determinada velocidade inicial. Durante a subida da partícula, ela será desacelerada pela força gravitacional, ou seja, a energia cinética dessa partícula ela vai diminuir justamente pelo fato de que a força gravitacional, que aponta na direção vertical para baixo, realizar um trabalho sobre a partícula durante a subida. Isso vai fazer com que a velocidade da partícula ela vá diminuindo com o passar do tempo, já que o trabalho realizado pela força gravitacional está contrário ao sentido do deslocamento. Consequentemente, a força gravitacional ela gera um trabalho resistente, porque ela se opõe ao movimento dessa partícula. Esse trabalho seria negativo. Agora, se você for pensar no movimento de descida, então você soltou essa partícula de uma determinada altura h e ela sai com a velocidade inicial. Durante a descida, ela vai ser acelerada. Acelerada por quem, professor? Pela força gravitacional. Porque na descida, a energia cinética da partícula ela vai aumentar justamente porque a força gravitacional vai realizar um trabalho sobre a partícula durante a descida. Na descida, aí teríamos um trabalho realizado pela força gravitacional do tipo motor. Por quê? Porque nesse caso, na descida, a força gravitacional estaria favorecendo o deslocamento dessa partícula, gerando assim um trabalho positivo. Então aqui nós temos os dois exemplos. Durante a descida, o corpo caindo, o peso favorece o deslocamento. Então temos um trabalho positivo, um trabalho motor. Já na subida, quando o corpo ele é atirado para cima, o peso ele se opõe ao deslocamento. Então temos um trabalho resistente, já um trabalho negativo. Temos aqui alguns outros exemplos. Primeiro exemplo seria uma partícula se movimentando em um plano horizontal. Para esse exemplo, nesta partícula nós temos a atuação de duas forças, a força normal e a força peso. E o deslocamento dessa partícula está acontecendo na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Desta forma, nós podemos afirmar que uma vez que a força normal e a força peso estão perpendiculares à direção do movimento, logo o trabalho realizado por essas forças será igual a zero. Essas forças elas não contribuem para o trabalho realizado sobre essa partícula, uma vez que estas forças estão aplicadas em uma direção perpendicular ao deslocamento. Olhando agora esse segundo exemplo, onde nós temos aqui uma partícula sofrendo um deslocamento D,
ao longo de um plano inclinado. Percebam que a força normal ela continua perpendicular à direção do movimento, ao deslocamento dessa partícula. Então, esta força normal ela não realiza trabalho, já que o ângulo entre a força normal e o deslocamento vale 90 graus. Se você fosse aplicar aquela formulazinha do trabalho, o que seria o trabalho realizado por uma força constante? Seria a intensidade da força multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Neste exemplo aqui, turma, vocês percebem que o ângulo entre a força e o deslocamento é um ângulo de 90 graus. Então você teria que o trabalho seria a intensidade da força, que seria a força normal, multiplicado pela intensidade do deslocamento, que seria D, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que aqui seria 90 graus. Só que o cosseno de 90, se você jogar na calculadora científica, é zero. É por isso que nós dizemos que o trabalho realizado pela força normal será necessariamente igual a zero, uma vez que esta força normal ela está numa direção perpendicular ao deslocamento da bolinha. Combinado, turma? Então não esqueçam, sempre que você tiver uma força perpendicular ao deslocamento da sua partícula, você diz que o trabalho realizado por aquela força é necessariamente igual a zero. Porque se você substituir nessa expressão para o cálculo do trabalho realizado por uma força constante, você percebe que o ângulo que vai entrar aqui é um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 é igual a zero. Tudo bem? Então está aqui justificado o motivo de que o trabalho realizado por qualquer força que esteja numa direção perpendicular ao deslocamento ser igual a zero. Continuando, turma, aqui abaixo nós temos as unidades de trabalho. Nós já vimos anteriormente que, de acordo com o SI, a unidade para o trabalho realizado por uma força é o Newton vezes metro. 1 Newton vezes metro nós definimos como sendo 1 Joule. Então, o Joule seria a unidade para o trabalho e também unidade para qualquer tipo de energia, já que pelo teorema do trabalho e energia cinética, nós sabemos que trabalho e energia basicamente são as mesmas coisas. Aqui eu coloquei a relação entre outras duas unidades para energia com o Joule, que seria a unidade do SI. Temos aqui que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta Joule. E aqui nós temos 1 eletrovolt como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Lembrando que o eletrovolt é uma unidade para energia muito utilizada na física das partículas. Então, quando a gente está trabalhando com dimensões atômicas, subatômicas, energia das partículas elementares, é muito comum nós utilizarmos o eletrovolt para quantificar, para caracterizar essa energia das partículas. Portanto, essa é a relação entre o quilowatt-hora com o Joule e a relação entre o eletrovolt com o Joule. Tudo são unidades de medida para energia. Porém, a utilizada pelo Sistema Internacional para Energia, como nós já sabemos, é o Joule. Dessa forma, turma, nós vamos parar por aqui, uma vez que nós conseguimos concluir os objetivos de aprendizagem da aula de hoje, que era, primeiro objetivo, definir energia cinética, segundo objetivo, definir o trabalho realizado por uma força constante e, por fim, demonstrar a relação entre essas duas grandezas físicas. Na próxima aula, nós vamos estar resolvendo exercícios de aplicação desta nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a atenção de todos vocês que acompanharam nossa aula até aqui. Dizer que quaisquer dúvidas vocês podem deixar nos comentários desse vídeo que eu estarei respondendo prontamente todas as perguntas. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.